A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 47, nos versículos de 1 a 31. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram na terra de Canaã. Chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. No capítulo de ontem eu expliquei para vocês como é assim importante essa terra de Gósen. Quer dizer, como José foi sábio, foi inteligente ao reservar, ao selecionar, a garantir esta terra. E eu chamei de o filé mignon do Egito. E aí ele já fala para Faraó que eles estão na terra de Gósen. Olha a sabedoria. 2. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Então, no capítulo de ontem, José instruiu seus irmãos para que eles falassem desta forma com Faraó. Treinou, ensaiou, para que tudo colaborasse para que eles pudessem viver nessa terra. Porque José sabia que era o melhor lugar para Jacó e sua família estarem. E o que chama atenção? Nós, seus servos. Então, isso aqui é uma humildade, é uma honra, é uma forma de ser respeitoso com o Faraó. 4. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Tu tá entendendo como é que Josué trabalhou? Então, eles já estão na terra de Gósen. Eles são pastores. Somos pastores de rebanho. Lá onde a gente estava tinha fome. Então ele foi fazendo tudo para que, vamos dizer assim, a mente de Faraó não tivesse nada contra. Ao contrário, tudo a favor. E aí nesse versículo, nessa fala, dizem que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então, com toda a humildade, com todo o respeito, eles estão induzindo, vamos dizer assim, Faraó a concordar com o que já está posto, que é ficar na terra de Gósen. 5. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que more na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Então, Faraó concordou. Faraó já, vamos dizer assim, deu a autorização, a sua anuência para que Jacó e sua família permaneçam na terra de Gósen, que é o melhor, melhor região da terra. Como eu falei, o filé mignon, a reserva
que com sabedoria José conseguiu para seu pai e seus irmãos. E aqui tem essa parte que o próprio faraó diz: se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Então, além deles criarem o seu próprio gado, seus rebanhos, eles poderiam, né, cuidar do gado de Faraó. Então, acredita-se que isso faria com que eles também prosperassem, porque Faraó iria remunerar, né, iria pagar, porque ele está querendo contratar, né, pastores para o gado de Faraó. 7. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. É muito importante. Jacó abençoou Faraó. Aí a gente pensa, Jacó era idoso, bem velhinho já. E ele, talvez, por avançada idade, pudesse abençoar. Porque nós temos que pensar numa cultura que reverencia, que respeita, que honra seus anciãos, seus idosos, né? Então, essa é uma explicação de que Jacó abençoou o Faraó por ser idoso, muito idoso, né? Avançado em dias. Outra resposta, outra interpretação, de que o próprio Deus disse para Jacó: eu irei contigo, eu irei com você, não tenha medo. Então, quando Jacó chega na presença de Faraó, não é apenas Jacó, é o Deus de Jacó. E ele abençoa Faraó, ele tem esta oportunidade ou essa autoridade, porque Deus estava com Jacó. Porque o próprio Deus disse, né, no outro capítulo: não tenha medo, vai dar tudo certo, eu estou contigo, eu vou contigo, eu irei com você. Então, pode ser que por isso Jacó teve essa licença de abençoar Faraó, porque isso não era assim que acontecia. Tu pensar, também pode ser pela admiração, respeito por José, a gente não sabe, mas é algo que é destacado aqui, né? Jacó abençoou o Faraó. 8. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Então aqui nós temos que parar, meditar, pedir que o Espírito Santo nos ministre ao coração por esta resposta de Jacó. Então, Jacó respondeu, né, que ele tinha quanto? 130 anos. E ele diz que são de peregrinação. Eu já trabalhei com vocês esse conceito de peregrinação, de peregrinações, né? Nós somos peregrinos, forasteiros, passageiros, hóspedes, visitantes. Não somos desta terra, nós estamos na terra. Nós somos cidadãos do céu, nós somos eternos. Nossa pátria é celestial. E aqui na terra, nesta existência, que para alguns tem 70, 80, 100, 130 anos, nós somos marcados por muitas aflições. O Senhor Jesus disse: no mundo
vocês terão aflições. Nós temos dores, sofrimentos, lágrimas, lutos, perdas. Não é fácil estar aqui na terra, porque o salário do pecado é a morte, e nós somos reputados como ovelhas para o matadouro todos os dias, seja por nós mesmos, né, pelos perigos, as questões que nós passamos, seja as pessoas que nós amamos, que nós temos que nos despedir por causa da morte, que o salário do pecado é a morte. Então, cada um de nós, seja com 30, 40, 50, 80 anos, pode ponderar que vive peregrinações, que vive uma peregrinação. Mas a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Então, tu é provado, tu é tentado, tu é afligido, tu sofre, mas tu persevera, tu guarda a tua fé, tu permanece fiel. Isso vai garantir uma coroa no céu, a coroa da vida eterna. Então, quando Jacó fala das suas peregrinações, ou aqui, ó, são 130 anos de peregrinação, isso se aplica a cada um de nós também. Todos nós sabemos que permanecer no caminho de Deus é custoso. O reino de Deus, o reino dos céus é tomado por esforço. A gente tem que se esforçar diariamente. É renúncia, é não para o mundo, é não para Satanás, é não para nossa carne, é não para nossa vontade, é não para os nossos desejos, é não para nossa personalidade. Temos que exercitar a renúncia diariamente. Dizer não para nossa carne o tempo todo, senão ela domina, ela toma conta. Sabemos que o caminho que conduz ao céu é estreito, é apertado. Então, muito pode ser dito sobre peregrinação ou peregrinações. Mas vamos falar especificamente de Jacó. Foram poucos e maus os anos de minha vida. Só de ler já me aperta o coração. Porque nós que estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, vendo a história de Jacó, é difícil. Ele teve muitos momentos infelizes. Ele teve muita dor, muito sofrimento. Ele foi enganado diversas vezes. No ventre da sua mãe, ele já lutava com seu irmão Esaú. Ao ponto de Rebeca perguntar: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí Deus responde para Rebeca: porque tem duas nações no teu ventre. Tem dois povos aí dentro, que era Esaú e Jacó. Então já começa por isso. A vida uterina, intrauterina, quer dizer, ele dentro da barriga, do ventre de Rebeca, já foi de luta. Já foi de sofrimento, de resistência, de esforço, ao ponto dele ficar agarrado no pé do irmão. Ele nasce e o irmão, né, é peludo, ele é liso, o irmão é caçador, é forte, é viril, ele é pacato, caseiro, liso. Então assim, ele já cresceu sendo colocado de lado. Isaac amava mais Esaú do que ele. Rebeca, por sua vez, amava Jacó, mas ela foi impelida a fazer algo
que custou caro para ela mesma e para Jacó. Ele tem um relacionamento difícil com o irmão, seu único irmão, irmão gêmeo. Tá tudo nos vídeos, tudo aí. Rebeca, para salvar Jacó, envia ele para sua terra natal e ele vai morar com Labão. Acredita-se que Rebeca nunca mais viu seu filho Jacó. Que Rebeca morreu de desgosto pelas noras, que ela diz, né, que lhe aborreciam, e pela ausência, pela saudade de Jacó. Então, ele também ficou sem seu pai e sua mãe por décadas, que ele ficou 20 anos com Labão. Amou Raquel, mas teve que casar com Lia primeiro. Amava Raquel, mas Raquel não lhe dava filhos. Teve que sei como dizer isso, dar filhos para Lia, dar filhos para Zilpa, para Bila, quando o que ele queria eram os filhos de Raquel. Depois de toda a traição, que até o seu filho o traiu, né, com a concubina, Raquel lhe dá 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos fazem aquele horror com José. Dizem que José morreu despedaçado por uma fera. Ele fica longe do filho, depois vem essa fome, tudo isso que a gente viu. Então, se a gente for relembrar aqui, ó, em minutos, é sofrido. É pesado o que Jacó passou. Para neste momento, com 130 anos, ele poder olhar nos olhos de José, poder voltar a estar perto do seu filho amado. E por isso ele responde: foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Por que ele fala isso? Desculpa, porque Abraão tinha 175 anos quando morreu. Isaac, o pai de Jacó, tinha 180. Mesmo quando ele disse que acreditava que ia morrer, ele ainda viveu praticamente 20 anos, um pouco mais, e pôde ainda ficar com Esaú e Jacó, porque a gente viu que quando ele morreu, Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E Jacó aqui, diante de Faraó, está com 130 anos. E como a gente diz, ele já está na capa da gaita, quer dizer, ele já está assim no final. Esgotado, cansado. Mas sim, ele ainda vive mais um pouco, ele ainda consegue conviver um pouco com José. Mas é muito triste. Então, por isso que ele fala, foram poucos e maus os anos de minha vida. Foram poucos e maus anos. Ele sofreu muito. E isso simboliza todo o nosso sofrimento como homens e mulheres de Deus, como cristãos, como pessoas que querem andar neste caminho estreito, que querem tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Paulo diz que nós completamos os sofrimentos de Cristo. Porque a gente não se entrega, a gente luta diariamente, como Jacó, que lutou com Deus para ser abençoado. Então é muito forte isso. Foram poucos e maus os anos da minha vida. 10. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. Então tu imagina que ele chega na presença de Faraó e o abençoa. Eles devem ter conversado por bastante tempo, ou não sei, mas no final ele abençoa.
e sai da presença de Faraó. Então, guarda a tua entrada e a tua saída. A bênção ao entrar e a bênção ao sair. A porta que Deus abre, a porta que Deus fecha. A porta que Deus fecha, a porta que Deus abre. Isso é muito interessante. Então, Jacó abençoa Faraó na chegada e na saída. 11. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. Então, o que acontece aqui? Aquilo que eu falo, que Moisés, como escritor, como narrador, faz um comentário. Então, a gente viu que é a terra de Gósen, mas esta terra, quando Ramsés se tornou um dos faraós mais importantes do Egito, se tornou a terra de Ramsés. Então aqui tem um comentário ou uma atualização para os leitores de que a terra de Gósen foi chamada, foi conhecida, se tornou famosa por causa de Ramsés. E por isso, na terra de Ramsés, no melhor da terra, na terra de Ramsés. 12. E repete que é o melhor da terra. Olha a sabedoria de José. Escolheu a melhor terra do Egito para seu pai. 12. Isso é também algo que Deus nos promete. Vocês comerão o melhor dessa terra. Eu vou colocar vocês como cabeça e não por cauda. Quer dizer, Jacó estava embaixo da palavra de Deus. Ele estava sob obediência, ele estava obedecendo a Deus, porque Deus disse, vai para o Egito, eu vou estar contigo. Então, quando tu está obedecendo, tu está na bênção, está tudo certo contigo, né? E é o que está acontecendo aqui. Eles foram para a melhor terra do Egito, a melhor parte. 12. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Então, não faltou nada para Jacó e sua família. O melhor da terra, tudo reservado, garantido, selecionado para Jacó e sua família. 13. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Lembra das 7 vacas magras? Que eram 7 anos de fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida. Porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Então, o que está acontecendo aqui? O dinheiro acabou e agora eles estão sendo salvos, alimentados, preservados em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. 18. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta.
Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Então, no ano seguinte, não tinha dinheiro, não tinha mais gado, eles não tinham mais como comprar o mantimento. Então, o que eles fazem? Eles dão a terra, eles vendem seus campos, e se tornam escravos para não morrerem. Eles se entregam, né? De corpo, sua terra, suas posses, suas propriedades, para permanecerem vivos. 22. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam sua terra. Então a única exceção foram os sacerdotes. 23. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas, e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então o que a gente está vendo aqui? Que já tinha acabado o dinheiro, já tinha acabado o gado, já tinha acabado as terras, eles já eram escravos. E aí eles recebem sementes. Mas aí quando eles plantam essas sementes e elas crescem, né? Tem colheita, 1/5 desta colheita pertence a Faraó. Então eles têm as sementes, plantam, mas eles ficam com 4/5 da colheita. E 1/5 é de Faraó. Então, de novo, José estava cuidando, né, das riquezas do Egito, da prosperidade, da estabilidade financeira e econômica do Egito. E eles dizem: o Senhor salvou a nossa vida. Então, para eles, isso era bom, porque eles, se não fosse assim, eles iriam morrer. Então eles reconhecem e agradecem, né? 27. Assim Israel habitou na terra do Egito, repete, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Olha que interessante. Desde o início de Gênesis, nós sabemos que a ordem de Deus era essa: ser fecundo e se multiplicar. Então, olha onde eles foram prosperar. Adquiriram propriedades, foram fecundos e muitos se multiplicaram. Então, houve prosperidade e multiplicação na terra do Egito. 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua idade, foram 147, que foi o que eu disse para vocês. Quando ele fala com Faraó, a primeira vez, né, 130 anos ele tinha. Ele disse: eu tenho 130 anos. Poucos e maus anos de vida, menos que meus pais. Mas ele ainda viveu 17 anos no Egito. E mesmo assim, não, ele chegou a 147, que era menos que Abraão e menos que Isaac. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e lhe disse:
Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa. Lembra do juramento que o servo fez quando foi procurar Rebeca, encontrar a esposa escolhida? Foi assim, né? Peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então, o que Jacó está pedindo para o seu filho amado, querido José, mas o governador do Egito, que ele não fique sepultado no Egito. Ele queria ser sepultado junto dos seus pais. Ele queria, né, ficar na sepultura dos seus pais. E José concorda, promete, ó. Peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa. Então ele deu a palavra dele, farei o que o Senhor me pede. 31. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Este último versículo também ele é interpretado de algumas formas. Lembra que um dos sonhos que José teve era o sol, a lua e as estrelas? E quando esse sonho foi contado, Jacó repreendeu José, mas o texto bíblico diz: Jacó guardou no coração. E eu lembro que eu falei, assim como Maria, que via Jesus, né, quando ele fez o milagre da água em vinho, guardou no coração. Quer dizer, Jacó repreendeu José, mas guardou no coração. Então acredita-se que quando neste versículo aqui está escrito: Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama, acredita-se que este sonho que faltava se cumpriu aqui. De que Jacó, de que Israel, o pai de José, se inclinou diante de José. Um pai fazer isso para um filho não existia, não era comum. Mas o que acontece aqui? Vamos analisar o contexto. Ele está pedindo que o seu filho jure que ele não vai ficar no Egito. Ele vai ser sepultado com os seus pais. E José se compromete. Então ele pode ter se inclinado, se curvado para agradecer ao filho. E como ele já estava muito idoso, ó, se inclinou sobre a cabeceira da cama. O jeito, talvez ele se ajoelhou, não se sabe. Será que ele conseguiu se ajoelhar? Se curvou? Se inclinou? Não se sabe. Há outra interpretação de que ele estava com o seu bordão, o seu cajado. Então ele se inclinou sobre o cajado, porque a palavra cabeceira, cama e cajado, eu não sei na tua tradução, mas tem umas que falam isso, que ele se apoiou. Mas de qualquer forma, houve uma reverência, houve uma inclinação, se prostrou. E claro, ele pode ter adorado a Deus na presença do seu filho, pode ter agradecido a Deus porque ele acreditou que ele ia ter a resposta do filho. A gente não sabe. O que a gente sabe é que está escrito: ele se inclinou. E o sonho era de que o pai iria se inclinar. Então, não sei o que tu interpreta. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Ele pode ter se prostrado e adorado a Deus, né? E ter agradecido ao filho. Não se sabe. Este foi o capítulo 47 de Gênesis. Se tu gostou,
curte, comenta e compartilha. Se tu não for inscrito do canal A Bíblia Diz, eu te convido a te inscrever.